Meus irmãos, vocês estão observando esse copo? Ele está bonito, né? Está bonito sim, Agelson. Ele está todo bonitinho, todo formadinho, né? Perfeito. Assim somos nós. O Senhor nos criou como esse copo. Certinho, tudo no seu lugar, no seu devido lugar, das formas certas como Ele desejou. Mas aí veio o pecado. E a gente foi fazendo aquelas coisas que não agradam a Deus. Foi surgindo aquelas coisinhas boas que o mundo oferece, e aí a gente vai se aproveitando, vai deixando, e vai deixando aquilo entrar na nossa vida. E aí o Senhor vê que aquilo não é bom para a gente, mas a gente continua lá fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. E o Senhor, às vezes, precisa fazer uma transformação na nossa vida para que a gente possa aprender com esse pecado. Às vezes, o Senhor faz coisas de uma forma dura. Para quê? Para que a gente possa aprender. Ele nos quebra, nos despedaça para que possa nos moldar novamente. Deixa a gente aos cacos. E aí, assim, a gente aprende que o Senhor quer coisas boas para nós. E o Senhor vai lá e nos remonta novamente. Certo? Passo a palavra para a irmã Débora. A gente fica assim, irmãos. Esqueci dessa parte. O Senhor nos transforma. E aí a gente continua na luta, né? Nas lutas do dia a dia, mas um vaso novo, né? É isso. Nesse momento eu gostaria de orar com os meus irmãos. Que seja um momento em que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Que sejamos edificados por meio dela. Oremos. Pai querido, eu te louvo pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para te louvar, para exaltar o teu santo nome, porque somente tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Pai, nesse momento nós queremos pedir a tua direção, pedir, Senhor, que tu desde já fale aos nossos corações, que por meio da tua palavra, Senhor, o teu povo seja edificado, que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, mas que o teu Santo Espírito, Senhor, possa estar nos usando segundo a tua vontade soberana. Nós oramos, Pai, por fé já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Acho que é bom. Ali onde está o ventilador é qual? Tá, meus irmãos? Então a pergunta é a seguinte: qual deve ser nossa motivação para continuarmos firmes em nossa fé diante da aflição? O que deve nos motivar a permanecermos nesse caminho que um dia nós fomos chamados, e pela graça maravilhosa do Senhor nós nos sensibilizamos por meio do Espírito Santo de Deus e aceitamos o desafio de seguir esse caminho. Mas é muito fácil seguir esse caminho quando tudo está bem. E a pergunta que eu faço é: como permanecer no caminho no dia mau? Quando a dor chega, quando o sofrimento chega, quando a doença chega, o desemprego. É com base nessas perguntas, meus irmãos, que eu gostaria hoje de compartilhar com os meus irmãos um pouco, bem pouco, dessa carta belíssima, que é a primeira carta de Pedro, uma carta que vai falar sobre como nós, cristãos, de todas as épocas, devemos permanecer firmes nesse caminho, mesmo diante da aflição, mesmo diante do dia mau. E o texto que nós iremos ler se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E a palavra do Senhor diz assim. Todos encontraram? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sempre que alguém escreve uma carta, escreve com um propósito, né? Eu já adiantei o propósito pelo qual Pedro escreveu essa carta. Pedro ele está em Roma, quando escreve. Alguns defendem que foi entre o ano de 60 a 68, em que os cristãos estavam sofrendo uma grande perseguição, e muitos tiveram que abandonar suas casas, abandonar
suas famílias, seus bens, passaram por diversas tribulações que na Bíblia de Genebra, ela vai descrever com base na carta de 1 de Pedro. Que tribulações eram essas? Injúrias, acusações, bofetadas e exclusão social. Aqueles cristãos estavam vivendo essa realidade. Então, diante disso, Pedro decide escrever essa carta a fim de fortalecer a fé daqueles irmãos. E eu fiquei imaginando nos dias de hoje como seria. É como se você soubesse de um amigo que está passando por algum problema, alguma dificuldade, seja financeira, seja de saúde, e essa dificuldade está abalando a fé do seu amigo, ao ponto dele querer voltar atrás, querer abandonar os caminhos do Senhor. E você, nos dias de hoje, faria o quê? Ou você ia tomar um café com ele, né, pastor? Quando gosta de café. Você poderia enviar uma mensagem de WhatsApp, enviando algum texto. Você poderia visitá-lo a fim de orar com ele. Talvez alguns ainda gostem de escrever, né? Poderia escrever uma carta para essa pessoa. A fim de quê? De fortalecer a fé daquela pessoa que naquele momento está passando por um momento difícil. E é exatamente isso que Pedro está fazendo. Só, meus irmãos, que na saudação ele já começa a dizer para aqueles cristãos que se encontram perseguidos, sofrendo perseguição, ele já vai dizer quem eles são diante de Deus. Porque no momento que eles estão vivendo esse sofrimento, eles estão totalmente desanimados em relação à sua fé. E Pedro prontamente vai lembrá-los quem eles são. No versículo 2, ele diz assim: vocês são eleitos segundo a presciência de Deus. O que isso quer dizer? Que eles são eleitos segundo a presciência, é que Deus já determinou na eternidade que eles seriam salvos. Deus já conhecia eles na eternidade. E por conhecer, Deus desejou se relacionar com eles na eternidade. Se eles não tivessem nenhuma importância para Deus, Deus não iria chamá-los desde a eternidade. Então, antes mesmo que eles conhecessem a Deus, Deus já conhecia eles. E talvez hoje, no momento difícil, você pensa assim: eu estou só. Saiba, meu irmão, que Deus desejou se relacionar com você antes mesmo de você ser gerado, de você nascer. Deus já desejou te conhecer. E Pedro continua dizendo agora que eles são o quê? Forasteiros. No versículo 1 ele diz que vocês são forasteiros. O que isso quer dizer? E aqui, meus irmãos, é algo que nós costumamos esquecer na nossa caminhada cristã. Forasteiros. O que meus irmãos entendem por forasteiros? Alguém se pronuncia. O que quer dizer forasteiros? Quem, amor? Alguém de fora. Só isso, alguém de fora? Dorival? Exatamente. Exatamente isso. Ele é de fora, mas também ele está de passagem em determinado lugar. E é exatamente isso que Pedro vai dizer para aqueles cristãos. Ei, eu sei que vocês estão passando por dificuldade, mas vocês são forasteiros nessa terra. Eu acho bacana como o Hernandes Dias Lopes ele diz que nós estamos em uma ponte. Como assim? Numa ponte você está saindo de um lugar, atravessando para outro lugar. E é isso que nós estamos fazendo aqui enquanto cristãos. Nós estamos aqui na terra, mas nós somos forasteiros. E Pedro lembra aqueles cristãos que a vida, ela não se resume a isso aqui que nós vivemos. E durante a carta, é costume de Pedro dizer assim: por breve tempo. Por breve tempo. E aí você fala assim: meu Deus, mas a minha dor, meu sofrimento não termina. Ele diz por breve tempo, meus irmãos, porque comparado com a eternidade, é breve tempo. Então nós estamos aqui como forasteiros. E Pedro, a fim de fortalecer a fé daqueles irmãos, ele vai dizer: vocês são eleitos, Deus desejou se relacionar com vocês desde a eternidade, por isso os escolheu, e vocês são forasteiros. Mas, chegando no texto que nós lemos, no capítulo 3, ele começa bem dizendo a Deus. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. O tema que nós escolhemos para hoje é regenerados. Eu não sei o que vem à mente de vocês quando vocês
ouvem ou quando vocês olham essa palavra regenerados. E novamente eu vou lançar o desafio. Quem deseja arriscar? Regenerados. Que palavrinha é essa? Nós vivemos o cristianismo. Isso, meus irmãos, eu quero dizer que eu também estou aprendendo. Mas existem muitas coisas que nós lemos e que nós ouvimos, mas que nós não sabemos o que quer dizer, na sua essência. Então, hoje eu queria desafiá-los a me dizer o que vem à sua mente quando você pensa em regenerados. Luana falou? Estão todos tímidos. Fala, Lene. João Marcos? Todos tímidos. Vamos ver se está certo. Eu vou dizer aqui. Falou, João? Um vaso novo. Vamos ver se é isso, João. Um vaso novo. Eu quero apresentar para vocês o que nós chamamos de ordem da salvação. Já ouviram falar nessa palavra, ordem da salvação? Existe muita discussão em relação a essa ordem. Essa que eu coloquei aqui, ela é sugerida por Berkhoff. Não sei se a palavra está certa. Mas o que ele sugere? Ele sugere que existe uma ordem. Essa ordem ela não é cronológica. Ela é uma ordem lógica, com base na palavra de Deus, do que acontece até que a salvação ela seja completa, com a glorificação. Então, segundo ele, nós recebemos o chamado por meio da pregação da palavra de Deus. Mas para que eu entenda essa palavra, para que você reconheça que é pecador, reconheça que precisa se reconciliar com Deus, nós precisamos ser regenerados. E essa palavra regenerados, meus irmãos, ela significa o quê? Segundo o dicionário internacional do Novo Testamento, ele vai dizer que significa nascer de novo. Como assim, Débora, nascer de novo? Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz assim: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. E nós jamais iríamos entender essa palavra, jamais iríamos ouvir esse chamado de Deus, se nós não fôssemos regenerados. Por quê? Vocês lembram que a Bíblia diz que nós estamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Morto vê alguma coisa? Morto ouve alguma coisa? Morto está morto. Então o que Deus faz? Pela sua grande misericórdia, Ele nos regenera. Ele nos dá vida espiritual, porque até então nós não tínhamos vida espiritual. E o Senhor, pela sua grande misericórdia, Ele vem e nos dá essa vida espiritual. Essa nova vida, meus irmãos, ela vai trazer o quê? Pense em você quando você se converteu. Como foi? A gente muda a perspectiva de mundo, de pecado. A regeneração, ela deve produzir isso. Aquilo que antes eu achava normal, com base na palavra de Deus, eu devo compreender que aquilo pode ser que não agrade a Deus. Eu já não sou guiada pelas minhas vontades, mas por aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Eu queria ler o que... Já botou, né? Vou pedir para Liana ler para a gente o que Augusto Nicodemos diz sobre a regeneração. Isso. Se nós não fôssemos regenerados, nós não teríamos nenhuma disposição para fazer o bem. E, meus irmãos, ultimamente tem surgido muitas notícias ruins, muita maldade que as pessoas têm feito, né? Meus irmãos, a nossa natureza é essa. Mas pela graça de Deus, em Cristo nós somos regenerados para uma nova vida, uma nova mente, um novo espírito. E Gruden vai dizer também o seguinte, que a regeneração, pode colocar, Lu, é um ato secreto de Deus pelo qual Ele nos concede nova vida. Vocês perceberam que se fala muito em novo, novo, novo? Então não tem como eu permanecer, olha a máscara caindo, não tem como eu permanecer do mesmo modo de antes que eu me converti. Porque é tudo novo. Não é um remendo, não é um ajuste, não é uma melhora, é novo. Patrícia quebrou um copo aqui,
Não seria o caso de unir o copo. É um novo copo. Ela tirou aqui um novo vaso. É algo novo, e é isso que o Espírito Santo de Deus faz em mim e em você, meu irmão. Não há como eu continuar com as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas. A não ser que não houve regeneração. Aí a gente precisa rever essa nossa fé. Quando Gruden fala que é um ato secreto, eu quero dizer que além de ser um ato secreto, é um ato único. Alguém lembra quando foi regenerado? Quando você foi regenerado? Lembra, Marquinho? Tem como saber, meus irmãos, o momento em que nós somos regenerados? Não tem, porque é uma ação do Espírito Santo em nós, não há como saber. Mas você lembra o momento em que você aceitou a Cristo. Alguns devem lembrar o dia, o momento em que aceitou a Cristo. A regeneração, ela é um ato secreto realizado pelo Espírito Santo de Deus. É um ato único porque nós não somos regenerados várias vezes. É uma vez só. Liana foi regenerada. Pronto. Segue-se aqueles passos da salvação, como eu falei, não em ordem cronológica. Algumas coisas acontecem de maneira instantânea, outras são um processo, e assim vai. Mas a regeneração, ela acontece. Eu estava morta e agora estou viva. Então, se eu estou viva, se eu fui regenerada e eu continuo vivendo da mesma maneira, isso quer dizer que eu continuo morta. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Como eu falei, nós não sabemos quando ocorre. Mas a regeneração, como é que ela é visível? Por meio da ação, das atitudes daquela pessoa. Talvez você conheça alguém que antes de se converter era de uma maneira. E após converter-se, mudou totalmente. E quando eu estava estudando, não tem como não pensar em Paulo. Paulo é outra pessoa, após a sua conversão. A Bíblia nos deixa exemplos de pessoas que passaram pela regeneração e que se tornaram novas pessoas. E esses exemplos, eles trazem para nós o que a regeneração produz na vida de alguém. Mudança de vida. Talvez, não sei se você poderia lembrar agora, mas quais são os efeitos visíveis que você percebe que essa regeneração causou na sua vida? O que você, a maneira como você vivia, o que você pensava antes da sua regeneração e que hoje você percebe que houve realmente essa mudança. Alguns podem pensar que a regeneração, ela é visível pelo fato de você ter uma linguagem, uma conduta moral, ética. É importante? Sim, é importante. Você ter muitas habilidades dentro da igreja, você tocar muito bem, né, Paulo? Você cantar muito bem, você expor a palavra de Deus muito bem. Talvez você pense que isso seja uma evidência de alguém que foi regenerado. Ter um conhecimento bíblico, teológico. E aí eu me lembro novamente de Jesus conversando com Nicodemos, que era um mestre da lei. E Jesus disse para ele, você precisa nascer de novo. Porque ter conhecimento não é suficiente. É preciso nascer de novo. E qual é a origem da regeneração? Eu posso eu mesma me regenerar? De acordo com o que a gente leu? Vamos ver se vocês descobrem no texto, que nós acabamos de ler no capítulo 3, qual é a origem da salvação, da regeneração. De que modo eu e você podemos ser regenerados? Mas quem aplica essa regeneração em nós? Eu até já falei várias vezes aqui. Quem é que nos regenera? Pedro está bem dizendo vamos lá, Pedro está bem dizendo a Deus no início do texto, porque, segundo a sua muita misericórdia, ele fez o quê? Nos regenerou, nascer de novo. Então, quem é que faz isso em nós? Deus. Deus, em sua grande misericórdia, ele faz isso em nós. Ou seja, enquanto eu lia, meus irmãos, esse texto, o que veio na minha mente? Nós podemos
fazer parte de qualquer outra religião, budista, qualquer uma outra. Nós podemos escolher fazer parte de qualquer outra religião. Mas ser cristãos, nós dependemos da misericórdia de Deus para nos regenerar. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer assim, eu quero ser cristão, se antes eu não for regenerada. Eu jamais vou compreender as coisas espirituais, eu jamais vou fazer parte do reino de Deus. Ele disse para Nicodemos, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E quem me faz nascer de novo? Deus. Então eu dependo dele para nascer de novo. Não há como nós entendermos as coisas espirituais se Deus não nos regenerar. Então, a regeneração é um ato divino, que a gente costuma chamar de monergística, ou seja, é um ato exclusivo de Deus, porque foi de acordo com a sua misericórdia, não foi nenhum mérito nosso que Ele nos regenerou. Um certo teólogo, ele diz assim, é como se um cadáver que não pode dar vida biológica a si mesmo. Nós não podemos dar vida a nós mesmos. Então, concluindo, a regeneração, ela é um livre ato de Deus, não provocado por qualquer mérito ou esforço nosso. É um dom da graça de Deus. Então, meus irmãos, assim como aqueles cristãos, nós devemos olhar para nós mesmos, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, não à luz do momento que nós estamos vivendo, das circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós não devemos olhar para nós mesmos baseado nas circunstâncias, mas nós devemos olhar para nós mesmos com base naquilo que Deus já nos deu, a regeneração, a justificação, a santificação, enfim. Nós devemos olhar para aquilo que nós iremos receber, pelo que já recebemos e pelo que iremos receber do Senhor. É o que o texto vai dizer agora, em seguida. Que essa regeneração, vou pedir para a Lu colocar novamente, acho que... Passa para mim, Lu. Não. Lá onde tem os passos. Se nós observarmos, há um início e há o final, que seria a glorificação. Então, a regeneração, ela é, como se diz, ela vai tratar das questões da nova vida. Em seguida, vem a conversão, que envolve arrependimento e fé, aonde nós iremos nos converter, justificação, santificação, mas existe um propósito maior, que é a glorificação. E aí Pedro vai dizer para aqueles cristãos o seguinte, que nós somos regenerados, parte B do versículo 3, para propósito, objetivo, para que nós somos regenerados? Alguém lê para mim? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, e que viva esperança é essa? Por que viva? Por que não só esperança? Boa pergunta, né, Norival? Essa palavra viva, ela é traduzida... A palavra traduzida por viva nos dá a ideia de algo concreto, algo que existe. É algo certo, que vai acontecer. E a palavra esperança, ela é a respeito da vida eterna, que nos é dada agora, nós recebemos no momento que aceitamos a Cristo, mas que virá plenamente quando Jesus voltar, que é o que a gente chama de já e ainda não. Nós já somos salvos em Cristo Jesus e ainda não plenamente. Somente quando Cristo voltar. E essa aqui, meus irmãos, é a nossa esperança. Por que perseverar diante das lutas, das dificuldades? Por quê? Porque nós temos a certeza de salvação. E nós esperamos a segunda volta de Cristo, onde essa salvação será plena, será completa. A carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 15, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, vocês concordam comigo que na maioria das vezes nós estamos dessa maneira? Nós vivemos como se só se resumisse a isso aqui. As nossas expectativas, o nosso tempo, o nosso trabalho, tudo é em função daqui. Como se não tivesse esperança. E o que o texto diz quando nós agimos dessa maneira? Nós somos o quê?
os mais infelizes de todos os homens, quando nós limitamos a nossa esperança de vida apenas a esse mundo. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, Paulo escreveu essa carta. Eu falei que essa carta de Pedro ela foi escrita entre 60 e 68, não sabemos ao certo. Cada um diz um ano, uns falam 64. Entre 60 e 68, Paulo, quem escreveu essa carta, Filipenses, e também a primeira carta aos Coríntios, ele foi morto, decapitado. Ele morreu, sabendo que a vida dele não se limitava apenas a esse mundo. Ele morreu esperando ansiosamente o Senhor e Salvador. Pedro também morre próximo dessa data. E ele é crucificado de cabeça para baixo. E muitos outros que seguiram esse caminho morreram, perderam famílias, perderam bens, porque eles tinham essa convicção de que em Cristo eles eram salvos e que eles tinham uma esperança viva. E era essa esperança que fazia com que eles permanecessem no caminho. Embora diante da aflição, nós somos confortados em saber que Deus planejou relacionar-se conosco na eternidade e que ser eleitos nos dá a garantia que jamais seremos retirados de suas mãos. Mas isso não vai nos isentar de sofrimento. O próprio Jesus nos deu esse exemplo. Próximo. Somos forasteiros, estamos aqui por pouco tempo. Embora as circunstâncias não sejam favoráveis, nós não devemos limitar nossa esperança ao que o mundo pode nos proporcionar. E a regeneração é um ato único, realizado por Deus, mas os seus efeitos, eles continuam ao longo da nossa vida. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Fica para reflexão, para nossa reflexão, essa frase de Charles Spurgeon. Oremos. Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que não volta vazia. Pai querido, obrigado, Senhor, pelas verdades contidas, Senhor, nesse livro, que nos alimenta, Senhor, nessa caminhada que é tão difícil, mas que é tão gratificante, porque nós sabemos que nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador, aonde, Senhor, nós seremos, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, e nós poderemos estar contigo, Senhor, eternamente. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a relembrarmos dessas verdades, a fortalecermos uns aos outros, e que por meio da Tua palavra e do Teu Santo Espírito que habita em nós, nós possamos ser renovados a cada dia, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso aqui na Tua presença. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Nós oramos desde já, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.